podcast Entre Nós, a novidade da nossa paróquia Santíssima Trindade. Uma nova forma de evangelizar, uma nova forma de chegar até você, até a sua casa, levando partilha, conversa, bate-papo, formação e um pouquinho de entretenimento. E para começar esse nosso primeiro podcast, e esse projeto que foi iniciado, que foi projetado, que foi planejado pela PASCOM, a Pastoral de Comunicação da nossa paróquia, juntamente com o nosso pároco, Padre Carlos Magno. E entre nós hoje, no nosso primeiro episódio, no nosso primeiro podcast, está justamente ele, o nosso pároco, Padre Carlos Magno. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Cristina. É uma alegria poder estar aqui junto com você, podendo transmitir para os nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, YouTube e outras plataformas, esse projeto da Paróquia Santíssima Trindade, pensado pela PASCOM, nosso irmão Júlio, você também, e poder, como padre aqui dessa igreja, colaborar com esse projeto de evangelização, de podermos fazer chegar até as pessoas a mensagem da igreja, que esse é o nosso papel enquanto evangelizadores, né? Então, eis-me aqui, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua presença e aproveitando isso que o padre falou, para a gente chegar em mais casas possíveis, pega esse link. Você está aí no YouTube, você recebeu esse link pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Vamos compartilhar, porque a gente não sabe como o Espírito Santo faz, como ele age, até onde ele chega. Mas de uma certeza nós temos, ele sempre age. Então talvez uma palavra aqui que hoje o Padre Carlos vai falar, o que eu possa conduzir, pode motivar um coração, pode tirar alguém da cama, pode levar a pessoa a ter coragem a tomar uma decisão, a voltar para a nossa Igreja Católica, a se inspirar e ir à Santa Missa. Então, não deixa esse link só para você, não guarda essa conversa só para você. Deixa ela chegar nos seus vizinhos, nos teus filhos, nos teus pais, nos teus parentes. Quem sabe, né? Eles retornam à igreja, eles voltam para casa. Católicos, voltem para casa. Né? Precisamos desse movimento. E esse é o nosso primeiro podcast. Com a graça de Deus, esperamos ter mais alguns, ou vários, quem sabe. A gente deixa o Espírito nos levar. E o nosso podcast vai ser assim. A cada encontro, a cada episódio, a gente vai abordar um tema. Mas junto com esse tema também a gente vai ter uma boa conversa, um bom bate-papo, para que você se sinta aqui conosco, sentado na cadeira, no sofá, participando dessa conversa. E é por isso que temos esse nome, Entre Nós. Você está entre nós e nós estamos aí na casa de vocês também. Então, o tema de hoje é justamente a história da igreja, porque somos um podcast 100% católico com base na doutrina e na história da nossa igreja. Então, esse tema abre as portas do nosso podcast, por isso nós trazemos aqui um professor, né? Além de padre, é professor também, o Padre Carlos Magno, e vamos entrar nesse tema. Mas antes de entrar no tema, Padre Carlos, por que um podcast? Nós temos tantas formas de evangelização, a própria Paróquia Santíssima Trindade já trabalha várias dimensões de evangelização, e por que agora, pós-pandemia, a gente vai entrar com um podcast aqui na paróquia? Cristina, o mundo contemporâneo que nós estamos vivendo, ele é um mundo muito dinâmico. A nossa responsabilidade de evangelizar não é somente com aqueles que estão próximos a nós, que vêm às nossas celebrações da palavra, que participam das eucaristias, que recebem os sacramentos, que estão na catequese, nas pastorais e nos movimentos. Nós precisamos atingir aqueles que estão afastados também da comunidade. Aqueles cristãos católicos que foram batizados, mas perderam um pouco a conexão com a igreja. E quem sabe as redes sociais são um campo em que nós podemos também atingir o coração dessas pessoas. A responsabilidade da igreja é com todos os batizados, mas também com aqueles que não receberam o batismo ainda. Nós temos tantos que não receberam o batismo. E aí nós precisamos usar essas ferramentas modernas que nos estão acessíveis hoje para levar a palavra do Evangelho do Senhor. Então, o podcast ele está no meio de nós e foi inspirado no início, né, da oração, né, eucarística, no prefácio ele está no meio de nós, que na verdade essa frase ele está no meio de nós foi tirado lá do capítulo 2, versículo 4 do livro de Ruth. Boaz, que é um
nome, né, ali, narrado pelo livro de Ruth, quando ele volta de Belém e que ele encontra pessoas, né, na casa, ele saúda as pessoas, o Senhor esteja convosco. E aí o podcast também nos dá essa ideia de Jesus que está conosco, que nos congrega em torno dele e que é o nosso motivo maior de anúncio. Claro, a nossa fé é cristã, ela é trinitária, mas nós não podemos perder esta dimensão de que é Cristo que nos reúne e Ele está no meio de nós. Aliás, Ele mesmo disse, né, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu ali estarei. Então, nesse sentido, nós queremos que esse humilde projeto, pensado pela Pascom, entender o sentimento das pessoas, ajudar na sua formação, aqueles que já estão presentes na igreja, alicerçar ainda mais, fornecer ainda mais subsídios para viver bem a sua fé. Então esse é o objetivo. Aqueles que não estão, que se sintam aí tocados, motivados para conhecer um pouco mais a realidade, refazer os laços, né? Despertar de novo o elan. Então esse é o objetivo. Nós temos usado tudo aquilo que Deus nos põe para poder fazer com que o nome dele chegue até o coração das pessoas. Então, acho que o recado foi duplamente dado aqui, né? Não é só para ficar com quem está vendo, é para disseminar. Né? Acredito que talvez a ideia surge aqui na paróquia, né? Somos nós que estamos um trabalho totalmente voluntário, totalmente gratuito, mas feito com o coração. Né? Um trabalho voluntário, mas feito com muito amor, com muita graça que Deus nos permite. E a princípio, né, desejamos alcançar a nossa paróquia. Mas se alcançarmos a arquidiocese, talvez, não no objetivo, queremos crescer e ser conhecidos, não. Queremos que a palavra de Deus seja conhecida e que o amor de Deus seja levado. Então, você que está em casa, de novo, pega esse link, coloca no WhatsApp, manda no seu grupo da família, partilha. Se você gostou só de um trecho, pega esse trecho, corta, manda. Depois você manda o completo, para a pessoa poder estar acompanhando os dois. E é assim que a gente começa. O senhor quer dar mais alguma introdução? Vamos partir para o tema? Vamos lá? Vamos lá, então. O Espírito sopra onde quer que chegue longe. A gente só escuta o ruído, né? Então, entrando no nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da igreja. Padre Carlos, então, acho que a primeira pergunta que a gente pode ter na cabeça é: hoje não temos só tantas igrejas, né, na nossa sociedade. A gente tem igreja, a gente tem seita, a gente tem religiões que eu acho que eu não sei nem muito bem nominar. Né? No Brasil, então, a gente tem essa mescla, né? Éramos índios, depois chegaram os portugueses, os espanhóis com a religião católica, depois vieram os africanos com, aí eu não sei se eles chamam de candomblé ou de umbanda, mas veio com algumas dessas seitas. Então temos uma mistura, né, dentro do nosso país. Mas, especificamente, quando que surge, né, a Igreja Católica? Ela surge quando Jesus nasce? Quando Jesus morre? Em que momento a gente pode falar? Nasceu a nossa igreja? A pergunta é interessante, ela é pertinente, porque nós precisamos compreender que nós estamos numa instituição que ela tem mais de 2 milênios, 2022 anos. Então, é uma igreja que tem uma história muito grande, né? E ela não nasce do nada. Ela nasce, de fato, do nosso fundador, que é Jesus Cristo. Ele que funda a igreja. Cristina, do ponto de vista teológico e bíblico, nós podemos compreender a igreja, o nascimento da igreja, naquele momento em que Jesus institui os 2 primeiros sacramentos. O sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. E nós temos uma base bíblica maravilhosa, porque todos os evangelistas vão falar da fundação da igreja. Mateus, no capítulo 26, Marcos, no capítulo 14, Lucas, no capítulo 22, João, no capítulo 13. Ou seja, é um evento tão importante que todos os evangelistas, eles registram esse momento, o nascimento da igreja. Isso ocorre às vésperas da paixão dele, sim, sim, no tempo da Páscoa, né? Na preparação celebra, da Páscoa, né, dos judeus, né? Nós chamamos da Quinta-feira Santa,
que é a celebração da instituição da Eucaristia e do sacramento da ordem. Não é? Então, nesse sentido, nós ali identificamos, que muitos chamam da famosa missa do lava-pés, não é? Ali Jesus, ele funda a igreja, não é? Naquele momento em que são instituídos os dois primeiros sacramentos, o ministério ordenado, que é o ministério sacerdotal, né, dos ministros ordenados, os presbíteros e bispos, que agem na pessoa de Jesus quando celebram os sacramentos, ou seja, né, na pessoa do Senhor, né, e, obviamente, do sacramento da Eucaristia, que congrega toda a igreja. Ali nasce a igreja. O Pentecostes é o batismo da igreja, como nós. O batismo é a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, e os apóstolos ali, a igreja toda reunida, né? Aqueles que estão reunidos ali, os apóstolos, a mãe do Senhor, que a narrativa também vai dizer, né? Ali a igreja recebe o Espírito Santo, a força necessária para evangelizar, para anunciar o reino de Deus. Ali os apóstolos estão nutridos plenamente para anunciar o reino do Senhor e dar continuidade à missão que Jesus instituiu. Né? E nós vemos isso, o Pentecostes no Evangelho de São João, que é um evento muito importante, e também no ato dos apóstolos. Né? A gente pode, nesse momento, dizer que os apóstolos estavam com medo de enfrentar o que viria pela frente, com medo talvez de morrer assim como Cristo morreu na cruz, e aí esse Pentecostes vem para dar esse sopro, esse fogo. Não tenha dúvida. Aliás, o próprio Pentecostes, o próprio Atos dos Apóstolos vai mais nos dizer, né, tanto em João quanto Atos, a igreja estava com as portas fechadas, e não era por menos. O evento da paixão de Jesus foi muito traumático para a igreja. É um momento difícil de medo, realmente, daquele momento, porque foi uma violência, a crucificação de Jesus, algo público, né? Primeiro ele foi preso, interrogado, julgado, né, num julgamento forçado, e isso trouxe traumas. Depois Jesus foi açoitado, e aí houve aquela via cruz, chamada via dolorosa, Jesus carregando a cruz e sendo crucificado vivo ali. Isso impactou os apóstolos, nos impactaria, qualquer um que estivesse naquela situação ficaria impactado. E aí a igreja precisava disso, desse evento, dessa força do alto, desse estímulo, deste ânimo, eu estarei convosco. E aí o Espírito Santo é que fortalece a igreja para que ela, de fato, cumpra com a missão. O Senhor estava com a igreja, o Espírito dele, a comunhão do Pai e do Filho, que gera, né, o Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, ele faz com que a igreja perca aquele medo, né, se revista da coragem e comece a sua missão. É curioso que o medo era tanto, mas Pedro morre crucificado, de ponta cabeça. Não tenho dúvida. Então a coragem foi tanto, o medo era de morrer como Cristo, tanto que ninguém estava aos pés de Jesus na cruz, né? Era só João, Maria e Maria Madalena. Sim. Tinha mais uma outra Maria, Maria de Cleófas. Então os outros apóstolos não estavam aos pés da cruz. Então a força do Espírito foi tanta que Pedro depois falou, você vai morrer crucificado, e ele disse, não como o Senhor, que seja de cabeça para baixo. E esse Espírito Santo é o que impulsiona essa igreja há 2022 anos a estar viva ainda, né? Porque os apóstolos têm um papel fundamental. Aliás, os evangelistas todos falam dos apóstolos, né? Do chamado que Jesus fez. Nossa fé é justamente apostólica, né? Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, a apostolicidade da igreja está justamente, né, no receber essa doutrina. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, né, o que eu recebi do Senhor eu vos transmiti. Ou seja, toda a nossa fé nos foi entregue através da pregação dos apóstolos. Obviamente não foram só eles, mas eles foram o elemento central, né, após a ascensão do Senhor. E os apóstolos foram os protagonistas, eles que dirigiam as comunidades, eles que estabeleciam as lideranças das comunidades, eles que mobilizavam as pessoas, e eles foram os responsáveis pela expansão da igreja, no sentido de que eles passaram a ir às vilas, às cidades, às regiões,
para anunciar o nome do Senhor. Então eles foram fundamentais, né, na vida da igreja. Por isso que nós somos apostólicos. Por quê? Porque a nossa fé chegou até nós devido ao esforço dos apóstolos. Toda a doutrina, tudo aquilo que eles receberam do Senhor, eles nos transmitiram com fidelidade. Então a igreja surge quando Jesus institui os dois sacramentos. Depois vem o batismo da igreja em Pentecostes. E a partir daí, como é que a igreja caminha? Caminha com os apóstolos. Jesus institui Pedro como Papa, né? Tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. É só com base nisso que a gente entende que Pedro foi o primeiro Papa? Como é que é essa sucessão apostólica? Porque a sucessão apostólica é daqueles 11, depois entra mais um 12º de novo, né? Uhum. Então a sucessão apostólica dos 12, mas a gente tem Pedro como nosso primeiro Papa, que é a linhagem que chega hoje a Francisco, né? O Papa Francisco. Sim. Ele é o sucessor do ministério petrino, do apóstolo Pedro. Uhum. E os outros bispos são sucessores dos outros apóstolos. Pedro é uma referência. Ele é para nós aquele que é o exemplo maior da fé, o guardião da fé. Então, e não foi a igreja que elegeu Pedro, foi Cristo, né? Aqueles dois textos da negativa de Pedro, ele precisa ser lido também com o texto do questionamento de Jesus a Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta a minha igreja, tu me amas, apacenta meus cordeiros, apacenta a minha igreja. Quando eras jovem, tu se cingia e iria para onde querias. Agora você vai ser cingido, vai ser levado aonde não queres. Ou seja, até mesmo falar da morte com que Pedro iria sofrer e glorificar a Deus. Mas de fato ele é uma referência. Ele foi colocado pelo Senhor para ser aquele que iria dar a unidade aos apóstolos. Não é que Pedro seja superior aos irmãos do ponto de vista hierárquico, não se trata disso, mas é um carisma. Aquele que, por ser talvez o mais experiente, aquele que Jesus foi preparando aos poucos para assumir, né, o protagonismo, a presidência daquele colégio, né, dos apóstolos para sair pelo mundo para evangelizar. Então ele era a referência, ele transmitia a segurança, né, para com os seus irmãos apóstolos. Né. O senhor comentou de Paulo. Paulo não conheceu Cristo em vida, né? Tem só a narração de que ele cai do cavalo, né? E aí ele vê a Cristo, mas de uma forma mística. Paulo era um apóstolo ou não? Sim, não tem a dúvida. E ele mesmo vai dizer, eu sou apóstolo pela graça de Cristo, né? Como um aborto, ele vai dizer. Mas olha, Paulo, ele é fundamental. A história dele, a história da sua conversão, da sua caminhada, que ele nunca nega, né? Paulo nunca nega a sua história, as suas origens no judaísmo, como mestre, né? Ali formado pela sinagoga de Gamaliel. Então era um homem muito bem preparado. E Paulo foi um presente de Deus para a igreja, né? Porque Paulo foi um dos principais evangelizadores. Todos os apóstolos foram evangelizadores, todos eles realizaram missões, falaram do Senhor, mas a Escritura Sagrada vai, sobretudo lá dos apóstolos, ela vai nos deixar um legado, maiores informações acerca do ministério de Pedro, né? E do ministério de Paulo. Paulo tem 14 cartas, né? 14, Pedro tem 2, foi a maior fonte, por exemplo, para Marcos escrever o Evangelho. Então, ambos os apóstolos. Agora, Paulo, de fato, foi aquele que nós tivemos aí uma coletânea de escritos, ele e João também, né, que realmente mostra, né, o desenvolvimento da igreja. Até porque Lucas era discípulo de Paulo, né? Então, Paulo, ele é fundamental para a vida da igreja. Primeiro que Paulo, num primeiro momento, ele foi buscar falar de Jesus para os seus, para os judeus, né? Então ele ia às sinagogas, nos diz os apóstolos, ele pregava muito nas sinagogas, e depois houve uma rejeição, né, de Paulo, e aí ele nunca abandonou pregar Jesus Cristo para os judeus, nunca. Mas ele passou a abrir o leque do horizonte dele. O horizonte dele passou também a ser os pagãos, né, os gentios. Quem eram os pagãos? Os pagãos eram todos aqueles que não falavam a língua
judaica. Não é? Os judeus diziam, os romanos diziam que os bárbaros eram aqueles que não falavam o latim, né? A língua oficial romana, e os pagãos eram aqueles que os judeus diziam, olha, eles não falam a nossa língua, não professam a nossa fé, tal. Então eles eram vistos como pagãos. E Paulo se dirigiu muito a eles, né? Fundou muitas comunidades no seio do meio dos pagãos e trouxe esse povo para a vida da igreja. Então ele é para nós um grande presente de Deus. Nós estamos aqui hoje graças, obviamente, ao esforço dos apóstolos e de modo muito especial Paulo, né, que entendeu de que o Evangelho, como nos diz Mateus 28, 19, ide pelo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas, né, fazendo discípulos meus através do batismo. Né? E Paulo entendeu muito bem isso, sem abandonar a pregação para os judeus, mas olhando os pagãos como aqueles que poderiam e que mereceriam também a mensagem de Cristo. E isso foi muito importante para nós, de tal forma que ele fez pelo menos 3 viagens missionárias, né? De 42 até 58, Paulo se dedicou a evangelizar na Ásia e na Europa, né? Foram 3 viagens missionárias, porque a quarta, de 58 até 63, foi aquela viagem dele de prisioneiro, prisioneiro que ele vai ser julgado em Roma. Então, nós temos, eu, por exemplo, sou de uma comunidade em bairro de Jardim Colorado, cujo padroeiro é Paulo. E Paulo é alguém que ama as escrituras, né? Tem um zelo, é um modelo de missionário, é um modelo de amor à igreja, à comunidade, nos deixou escritos muito importantes, né? Do qual a nossa doutrina vai se desenvolvendo a partir do pensamento dele. Né? Quando o senhor começou a falar que ele fundou as comunidades, né, me veio logo à cabeça as cartas que nós temos no final, depois dos Atos dos Apóstolos. Sim, né? sim. A maioria daquelas cartas, não vou nominar aqui porque eu vou esquecer alguma ou falar errado, mas Paulo escreve essas cartas para essas comunidades e são cartas de profundo amor. Eu acho que talvez a fama de Paulo vem por causa dessa amorosidade que ele coloca nas cartas. E lembro que logo que eu comecei a ficar saindo um pouco mais da adolescência, tendo interesse mais pela palavra, né? Pensava assim, vou ler a Bíblia, vou começar por onde? Vou começar do Gênesis, vou até o Apocalipse. Me falava, não faz isso não, senão você vai desistir. Porque no Antigo Testamento Deus é um Deus bravo, cruel, né? Se você ler sem muito estudo. E aí me orientaram, começa pelas cartas. Leia as cartas, porque ele fala do amor, da perseverança, da continuidade. Depois você vai para os evangelhos, para entender como Jesus viveu. E aí, já amadurecido, pode ir para o Antigo Testamento, né? E aí você faz uma leitura. Então eu acho que Paulo tem esse amor. João era discípulo amado. Eu acho que quando fala-se discípulo amado, para mim é 100% João. Mas Paulo, ele tinha um amor concreto, é mais próximo da nossa realidade. No sentido do desânimo, ali nas cartas de Paulo eu consigo encontrar uma força, um conforto, um empurrãozinho, né, de como fazer. Acho que essa percepção de Paulo é bem nesse sentido, assim, né? Acho que é por isso que ele ficou mais famosinho. Não tenha dúvida que, de fato, nós devemos muito a Paulo. Agora, eu só queria fazer aqui uma justiça ao Antigo Testamento. Essa não é a imagem... porque nós temos no Antigo Testamento... Porque às vezes as pessoas dizem, o Deus do Antigo Testamento é um Deus que é brabo, que pune. Então, você tem diversos momentos e contextos bíblicos. Porque você pega, por exemplo, o profeta Ezequiel. Vamos falar do profeta Ezequiel. Apresenta um Deus que é aquele que é superior ao amor de mãe, não é? Qual mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar? Ou melhor, o profeta Isaías vai dizer isso, né? Um dos filhos que gerou. Mas se porventura existir uma mulher como essa, Deus se lembrará no nosso mundo. Então nós temos diversas imagens de um Deus que está presente no Antigo Testamento. Um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que perdoa. O entendimento que eu tive do Antigo Testamento, dessa braveza de Deus, na verdade, era porque era um povo muito ruim. Sim, se você pega, por exemplo, Josué, nós vamos ver que um Deus que na compreensão deles mandava passar a fio da espada
os inimigos, né? Porque essa era a visão da cultura. Mas Paulo, ele nos apresenta um Deus tal qual Jesus transmitiu para ele. Um Deus que ama, um Deus que é amor, um Deus que se faz presente no dia a dia. Até porque Paulo, ele estudou numa escola chamada Escola de Gamaliel, cujo pai, Gamaliel foi o mestre dele, ele vai dizer, né? Estudei aos pés de Gamaliel, porque era assim mesmo, né? O Platão fundou a academia, com os discípulos, ou seja, a academia, né? Os acadêmicos, eram aqueles que ouviam o mestre sentado aos pés dele. E Paulo era de uma corrente filosófica chamada estoicismo, que foi fundada por Zenão, mais ou menos 50 anos antes do nascimento de Jesus, em Atenas. E os estoicistas, eles trabalham muito as virtudes do ser humano. Por isso que tem muito do pensamento de Zenão na forma com que Paulo evangeliza. Olha, veja como é que Paulo é um homem acima do seu tempo, né? Ele sabe trabalhar essas questões. E Paulo, como o estoicismo, ele trabalhava muito as virtudes. O homem tem que ser ético, o homem tem que ser bom, o homem tem que ser correto com as coisas. Ele não pode ser dado à volúpcia da vida. Por isso Paulo vai falar muito de concupiscência, ou seja, os desejos que emanam da carne. Então ele usa muito isso. Então, da mesma forma que Paulo sabe corrigir com firmeza, como faz na comunidade de Corinto, ele vai também tratar as pessoas com muito amor. Mas sempre compreendendo a realidade do ambiente que ele está vivendo, aonde ele está, aonde ele está pregando. Você pega aquele discurso que ele faz no Areópago de Atenas, uma coisa realmente fantástica. Você vê que Paulo vê aquelas imagens todas, né, das divindades pagãs, e ele não fala mal de ninguém. E quando ele vê lá um espaço dedicado ao Deus desconhecido, ele vai pregar esse Deus como Jesus Cristo. Hoje eu vos revelo quem é esse Deus, é Jesus Cristo. Então é um homem que sabe, que tem uma sensibilidade para evangelizar, sabe o meio que está trabalhando, com as pessoas que estão em volta dele, né, com as pessoas que colaboram. Então é um homem que faz uma experiência de Jesus tão profunda e é dotado de um Espírito Santo de forma tão abundante que ele consegue ter a sensibilidade de fazer uma leitura à sua volta e transmitir a mensagem. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da contenda que aconteceu em Antioquia da Síria, que foi a segunda comunidade a ser fundada, porque a primeira foi em Jerusalém, né, onde lá, no capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, nós somos chamados de cristãos pela primeira vez, porque até então eram homens do caminho. Ali houve aquele problema que os irmãos vindo de Jerusalém, chamados judaizantes, cristãos, que se converteram ao cristianismo, vindo do judaísmo, eles queriam que os cristãos, antes de serem batizados, fossem circuncidados. Circuncisão é aquilo que nós encontramos lá em Gênesis 17, que Deus pede a Abraão, né? A circuncisão como sinal, era a marca que o adolescente, ou que a criança tinha logo ao nascer, ela era circuncidada porque ela era consagrado à fé de Moisés. Então, quando Paulo ouve, ele e Barnabé ouvem esse problema sendo pregado lá em Antioquia, ele vai logo levar aquele problema e fala, não, peraí, não precisa ser circuncidado. Circuncisão é uma marca do judaísmo, porque eles diziam, olha, se vocês não forem circuncidados, vocês serão salvos. Então o sacrifício de Jesus é totalmente esvaziado. Então ele é um homem que compreende isso, né? E graças a ele a igreja vai se expandindo, porque ele de fato percorre a Ásia, ele vai à Europa, ele funda, por exemplo, a comunidade de Filipos, que é a primeira comunidade, né, na Grécia, na Europa, e aí então, enfim, é um homem que nós devemos agradecer muito estarmos aqui hoje, porque de fato houve um período que a igreja teve esse risco de ficar somente restrito aos judeus, porque um grupo dizia que os pagãos não eram dignos de receber o Evangelho. Falando um pouquinho nessas dificuldades aí, a gente passa depois para o período das perseguições, né? Das perseguições que os primeiros cristãos sofrem, né? E acabam que começam a se lembrar às escondidas. Muitos cristãos são mortos. Não sei se o senhor já teve, acredito que já teve a oportunidade de ir a Roma. E aí, em Roma, eles ainda têm a cidade antiga,
que fica por debaixo do nível até, e aí tem um grande corredor bem próximo do Coliseu, onde ali os cristãos eram mortos em fila. Dentro do próprio Coliseu, os cristãos também eram jogados aos leões, eram mortos de diversas formas. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse período aí também, que a gente quase acaba, mas... Não tenha dúvida. A igreja, ao longo desses 2000 anos, mais de 2000 anos, ela sempre sofreu perseguições. Nosso Deus foi aquele que foi perseguido. O primeiro a ser perseguido a partir da igreja foi João Batista, o mártir da nossa fé. Jesus Cristo, o exemplo de uma perseguição. Então a igreja sempre, de fato, viveu perseguições. Foram perseguições pontuais, não foram perseguições gerais. Por exemplo, Nero inicia em Roma, no ano de 64, uma perseguição contra os cristãos. Ele põe fogo em Roma e atribui como se fosse um atentado terrorista aos cristãos, para dar motivo de perseguir os cristãos. Mas antes disso, depois disso, por exemplo, com a destruição de Jerusalém, os cristãos também foram perseguidos. Foram perseguidos, inclusive, antes, quando foram expulsos da sinagoga pelos judeus, porque os cristãos se reuniam na sinagoga. Depois que foram se reunir nas casas, a palavra paróquia, oikos, casa, significa em torno da casa. A palavra paróquia. Em torno da casa. Por exemplo, lá em Jerusalém, a igreja se reunia na casa de João Marcos. Quando Pedro e João são libertos, eles vão para a casa de João Marcos. Até hoje as comunidades começam assim. Sim, muitas vezes nas casas. Casas. Nós tivemos comunidade, nós temos comunidade aqui na paróquia que começaram nas casas até pouco tempo. Eu celebro numa casa, agora, na comunidade de São João Paulo II, já tem o seu terreno, mas quem nos acolhe lá é a origem da nossa igreja. Nós temos traços marcantes, ou seja, a nossa igreja começa na polis, ou seja, na cidade, Jerusalém, e depois na Idade Média ela vai para o interior, se expande para o interior. Mas de fato, Cristina, o período mais rico do sentido das conversões foi o período da perseguição. Ela não é geral em todo o Império Romano, mas nós tivemos de fato períodos pontuais de perseguições de acordo com a atuação da autoridade romana da região. Nós tivemos perseguição em Roma, nós tivemos algumas perseguições em Antioquia, nós tivemos perseguições, enfim, em alguns lugares definidos do Império Romano. Nunca foi uma perseguição geral, mas foram perseguições que ceifaram muitas vidas, muitas vidas. Por exemplo, o primeiro homem, primeiro santo, Santo Inácio de Antioquia, que era discípulo de João, ele foi martirizado. Santo Inácio de Antioquia foi o primeiro a usar o termo católico, e ele usou isso numa carta que ele escreveu à comunidade de Esmina, ficava lá na Ásia. E a palavra católico, a junção da palavra grega kata e holos, significa juntos, todos juntos. A palavra católico, todos juntos. Depois foi transcrito para universal. Santo Inácio, ele foi o primeiro a usar esse termo. Quando ele escreveu uma carta à comunidade de Esmina, ele era discípulo de João. Esmina era uma comunidade de joanina, fundada por discípulos de Jonas. Ele usou o termo católico. Quando ele dizia assim, a comunidade, ela se reúne em nome de Jesus, sempre com a presidência do bispo, e sem ele ninguém pode celebrar nem o batismo, nem a Eucaristia. Que bonito. Então é bonito, esse termo católico, todos juntos. E aí com o tempo, outros vão também, São Cirilo de Jerusalém vai usar o termo católico, quer dizer, a igreja que reúne a todos, que congrega a todos. Depois o termo católico também vai ser usado para diferenciar aqueles que são católicos fiéis, ortodoxos, católicos ortodoxia, ou seja, da regra ali, da segurança, da fé, para diferenciar dos heréticos, que também foram uma ameaça à igreja, que pregavam doutrinas que não eram dos apóstolos. E aí a palavra católico foi justamente também empregada justamente para diferenciar esses católicos que viviam a ortodoxia da fé, a fidelidade da fé, daqueles que pregavam heresias, ou seja, ensinamentos que os apóstolos não pregavam, que contradiziam a fé da igreja. Então, o período do martírio foi um período
muito rico. Inácio de Antioquia, por exemplo, ele foi martirizado no ano de 107 no Coliseu Romano. Ele foi jogado aos leões, né, naqueles espetáculos públicos. E isso é interessante, como é que o Espírito age na igreja. Por quê? Porque com o martírio, as pessoas se sentiam mais impactadas, mais admiradas da fé, de ver aquelas pessoas morrendo por uma causa. E isso convencia as pessoas. Veja como é que o sangue derramado fecundou essa igreja. O sangue do Senhor derramado na cruz, o sangue dos apóstolos, com exceção de João, e dos bispos, daqueles que vieram, dos santos, dos mártires que vieram. Graças ao martírio, a igreja começou a crescer na convicção. Ora, se essas pessoas estão morrendo, mantendo suas convicções, seus valores, seus princípios, era porque, de fato, essa fé tem consistência, ela é importante. E aí é interessante, por que as pessoas eram martirizadas? Porque Roma tinha instituído um culto ao imperador. O culto ao imperador. E os cristãos não aceitavam cultuar o imperador como um semideus, né, o filho de uma divindade. Nossa fé é monoteísta, nossa fé é um único Deus. E aí os imperadores romanos, eles não aceitavam isso, porque eles queriam que os cristãos fizessem um culto para eles. E muitos cristãos não aceitaram isso, né? E aí as perseguições se davam de diversas formas. A pena capital era justamente essa, ser sacrificado, como foi Paulo, como foi Pedro. Mas existiam outras formas de perseguição, por exemplo, a perda dos direitos, quando se era cidadão, a exclusão do convívio social. Paulo perde esse direito também, não é? Não, Paulo tem não. Uma história que queria ser julgado. Paulo não perde, porque Paulo é cidadão, ele nasceu em Tarso, né, cidadão de Tarso, mas Paulo não chegou a perder o seu direito. Paulo apelou para o juízo do imperador. Por quê? Porque Paulo era cidadão, o pai dele era um fornecedor, construtor de tendas, que ele herdou esse ofício também, e o pai dele fornecia essas tendas para o Império Romano, para as legiões de Roma, essas tendas que se armavam no deserto, para os acampamentos, né, para as grandes missões, né, as invasões romanas. Então ele fornecia essas tendas, o Império comprava dele. E aí, devido aos serviços prestados, ele recebeu, o pai recebe o título de, alguns até compravam, por uma questão de corrupção, compravam esse título de cidadão romano, que dava livre trânsito ao Império. De fato era um título que a pessoa era um homem livre. E aí o que acontece? O pai de Paulo recebeu isso e, obviamente, Paulo herdou, porque isso herdava, né, na família, os homens herdavam esse título. Quando ele é julgado, quando queriam julgá-lo, ele apela para Festo, que era procônsul, e diz: olha, eu sou cidadão romano. O cidadão romano só pode ser julgado por um tribunal instituído pelo imperador. Era uma prerrogativa daqueles que tinham o título de cidadãos romanos, né? Poderiam morar em qualquer província, poderiam transitar livremente pelo território do império, eram homens livres, né? Faziam negócios com o Império Romano. Então ele vai apelar, né, para: olha, eu não posso ser julgado pelo Sinédrio, porque eu sou cidadão romano, e o cidadão romano tem direito a um juízo organizado pelo imperador. E por isso que ele foi para Roma em 63, transferido para ser julgado. É de um imperador que se encerra esse excesso de perseguição, não é? Sim, a igreja. É interessante o seguinte, porque, vejam, a história da igreja, ela é interessante. Por quê? Porque, vejam, o cronograma é interessante. Em 301, por exemplo, antes mesmo da igreja ser declarada como religião oficial, isso vai ser declarado no final, né, em 391, mas em 301, por exemplo, o cristianismo foi eleito como a religião oficial da Armênia. Em 301, antes de Roma ainda? Antes de Roma, olha que interessante. Em 301, a Armênia, né, Armênia está na Ásia, ela, na Europa, né, ela declarou em 301 que o cristianismo seria a sua religião oficial. Em 321, a Etiópia fez isso. A Etiópia, lá na África, o reino da Etiópia declarou o cristianismo como a sua religião oficial. Em 337, a Geórgia, não é? Na Europa, ela também declarou que o cristianismo era a sua religião oficial. Mas em 313, houve o chamado Edito de Milão,
promulgado pelo edito era uma ordem que valia em todo, né, um decreto do imperador que valia em todo o império. O imperador Constantino decretou, vamos dizer assim, a liberdade de culto. Não só do cristianismo, não. Né? A liberdade de qualquer tipo de culto dentro do império. Porque o império agregava aqueles povos todos que tinham as suas religiões próprias. E aí, então, Roma, a partir de Constantino, chamado Edito de Milão, ela, em 313, ele liberou, então, a tolerância às religiões. Então, cada povo do Império Romano podia praticar a sua religião. Né? Houve, de fato, dos anos de 293 até 313, algumas perseguições pontuais. Depois, os imperadores foram sucedidos, alguns tentaram cercear a liberdade do culto. Nesse edito de Milão, nós fomos os maiores beneficiados, porque a igreja estava já uma expansão muito forte. Então, tivemos a liberdade, por exemplo, de pregar em qualquer região. Mas em 391, no chamado Edito de Tessalônica, Teodósio, ele então torna a religião cristã, a fé cristã, como a única religião do Império. Aí proíbe todos os outros. Passa a ser o cristianismo a religião oficial, né, do Império Romano. E aí, obviamente, você tem, né, aquelas conversões, porque todo cidadão tinha que se tornar cristão, muitos se converteram devido ao decreto, mas o Espírito Santo também agiu e a igreja passou a ter uma liberdade maior de evangelizar e até a própria estrutura do Império Romano, que passou a ser a sua religião oficial. Ou seja, Roma deixa o paganismo e assume o cristianismo. Como religião oficial. Como religião oficial. Isso 391. Edito de Tessalônica. 313, Edito de Milão. O imperador Constantino. Em 391, já nos anos do século IV, mas no final do século IV, chegamos no século V, nós, então, passamos a ser a religião oficial do Império. Como o Império estava presente, praticamente no mundo todo organizado, África, Ásia, Europa, obviamente a igreja teve uma expansão muito grande, porque a estrutura do Império foi colocada a serviço, à disposição da igreja. E partindo daí até o cisma do Oriente, que talvez é a nossa principal quebra depois, a gente tem algum fato relevante nesse meio do caminho? Ou só a igreja se desenvolve? Aí até o século I, a igreja, os primeiros 1000 anos, do século I, até o primeiro milênio, a igreja, nós chamamos de igreja, a igreja era a igreja cristã, porque o termo romano é uma coisa interessante, porque nós somos igreja católica apostólica romana. Católica devido a todos juntos, universal, apostólico, porque a fé vem dos apóstolos, obviamente, recebemos a fé dos apóstolos, eles receberam Jesus, as testemunhas oculares, e o termo romano é uma coisa interessante. O que é o termo romano? O termo romano, a palavra romana, ela entra, na compreensão da igreja a partir do momento justamente desse edito que faz com que a cruz vença a espada, porque na visão dos cristãos daquele tempo, ou seja, a cruz, ou seja, o evangelho pregado por Jesus, Jesus vence o Império Romano, a espada, não é? E aí, como o túmulo de Pedro e Paulo está em Roma, e Roma era a capital, vamos dizer assim, do mundo, porque era a capital do Império, então, logo depois o Império se divide, o Império do Oriente e o Império do Ocidente, mas o termo romano se remete justamente à sede da igreja. Por que a sede? Porque a Roma, por ser, vamos dizer assim, a capital do mundo, a cidade cosmopolita, era aquela cidade referência no mundo, ela abriga o túmulo dos apóstolos. Os apóstolos foram martirizados, como a senhora mesmo disse, no ano de 67, os apóstolos foram martirizados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição, Paulo decapitado, e aí lá os cristãos os enterraram. E é interessante o seguinte, que o Vaticano,
o espaço do Vaticano era um jardim onde muitos cristãos, né, foram martirizados ali, né? E aí deu-se origem à sede da igreja. Então a palavra romana não quer dizer que é a igreja de Roma, não é a igreja de Roma, mas é no sentido que a sede da igreja, né, o papado ali estabeleceu, resguardando a memória de Pedro e Paulo, os dois apóstolos que nós temos como, né, as duas principais, não mais importantes do que os outros, mas os dois nomes que foram os referenciais, né? Pedro como aquele que guarda a fé, que tem as chaves, né? O símbolo, a simbologia das chaves da igreja, né? Eu vos dou a chave da igreja. E Paulo, que é o mestre das nações, o doutor das nações, o evangelizador, né? Que foi até Roma, né? Levado, preso, mas para evangelizar. Então, nesse sentido, aí, até o primeiro século nós só podemos falar da igreja cristã. Mas aí... Nesse primeiro século, não sei se o senhor teria de cabeça essa informação, a gente teve alguns concílios nesse primeiro século? Muitos, nós tivemos muitos. O primeiro que a igreja chama de concílio foi o de Jerusalém, não é? No ano 50, 55, mais ou menos, o concílio de Jerusalém, justamente para resolver aquela contenda, a questão do circuncidado. Depois vieram outros, porque começou a se surgir heresias. Quando nós falamos de heresias, nós falamos de doutrinas ou distorções da doutrina da igreja, pensamentos que não estão de acordo com a doutrina da igreja. Mas quando nós falamos de heresia, nós vamos falar de doutrinas que são formuladas dentro da igreja, por pessoas que são batizadas, né, que desvirtuam a doutrina, criam, como Ário, como Marcião, como cristãos que começam a criar doutrinas, muitas vezes tentam associar a fé cristã a pensamentos pagãos, pensamentos gregos, de correntes filosóficas, que acabam atingindo a essência da igreja, aquilo que nós recebemos de Jesus, que Jesus transmitiu para os apóstolos, e os apóstolos fizeram chegar até nós, através dos padres da igreja, da patrística. Então, nesse sentido, os concílios, eles foram importantes, eles aconselharam o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, o próprio concílio de Constantinopla, o concílio de Nicéia, justamente para reafirmar a doutrina, olha, nossa fé é essa, nós recebemos isso dos apóstolos, dos padres da igreja, e nós não podemos nos desassociarmos disso sob o risco de perdermos aquilo que recebemos de Jesus. Então os concílios, eles nasceram na vida da igreja, nos primeiros séculos da igreja, justamente para reafirmar a fé, para que nós não caíssemos no erro de começarmos a introduzir na nossa fé, na igreja, doutrinas que não foram ensinadas e transmitidas pelos apóstolos. Então eles são um marco na nossa fé, porque eles acabam por corrigir aquilo que estava sendo, algumas coisas que estavam sendo pregadas dentro da igreja, que não estavam de acordo com a nossa fé. E aí até o primeiro século, de fato, nós tivemos a igreja chamada Igreja Cristã, que era a igreja chamada Católica Apostólica Romana. Então, agora, a partir do segundo século, 1054, houve aquele cisma da igreja do Oriente, que se separa da igreja do Ocidente, que é a igreja de Constantinopla, que é Istambul, na Turquia, a sede era em Constantinopla, e a igreja se separa da igreja de Roma. Então fica o Papa em Roma e o Patriarca em Constantinopla. Mesma igreja que nós chamamos hoje das igrejas chamadas igrejas ortodoxas, ou as igrejas de rito oriental, mas as igrejas de rito oriental estão em comunhão com o... Porque é interessante, Cristina, eu não sei se você... Nós somos uma igreja que somos compostos de 23 igrejas. Nós, da Igreja Latina, somos a igreja majoritária, a igreja maior. O rito latino, o rito é a língua da igreja, Mas junto a nós temos 22 igrejas que são católicas, mas que têm ritos, a linguagem diferente, grego-melquita. Eu sabia que tinha, mas eu achava que era 6 só. Não, nós católicos somos 23 igrejas. Nós latinos, de rito latino, somos
temos um número maior. Latino, só para explicar que não é latino-americano. Não, é latina do latim. É o rito. O rito da igreja, a língua oficial da igreja é o latim. O rito, então nós temos a igreja latina, é aquela igreja que celebra a partir do rito latino. Os nossos irmãos orientais, tá? Eles têm os seus ritos próprios, melquita, maronita, etíope, então são... Mas esses 23, eles estão sobre a linha apostólica? Sim, são bispos. Somos todos... que seguem a sucessão apostólica. Os ortodoxos também seguem a sucessão apostólica. Tá? Porque se formos pegar a história da sucessão, nós vamos ver que os bispos ortodoxos eles seguem a mesma sucessão apostólica. Tá? Eles estão sendo ordenados, os bispos que foram ordenados por outros bispos, até chegar à linha dos apóstolos. Né? Eles têm a Eucaristia como nós? Sim, os mesmos sacramentos. O que muda é algumas compreensões doutrinais, mas os mesmos sacramentos, do ponto de vista teológico, por exemplo, nós dizemos que temos a chamada doutrina do filioque, que é para explicar a questão do Espírito Santo. Para os ortodoxos, o Espírito Santo procede do Pai via o Filho. Né? Então, o Pai é a origem do Espírito Santo para os ortodoxos. Nós temos a chamada doutrina do filioque. O que é a doutrina do filioque? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tá? Do Pai e do Filho. Tá? A comunhão de amor entre o Pai e o Filho, né, gera o Espírito Santo. Já os orientais não. Os ortodoxos vão dizer assim, não, o Espírito Santo procede do Pai, passa pelo Filho, mas a fonte do Espírito Santo é o Pai. Então são doutrinas, né, coisas, elementos, mas de fato que não nos impedem de dialogarmos. Né? A diferença é que os ortodoxos têm os seus patriarcados, seus patriarcas, eles não se submetem ao Romano Pontífice, que é o chefe da igreja, né? Que é o Papa hoje, o Papa Francisco. E tanto nós latinos quanto as outras 22 igrejas orientais, nós devemos obediência ao Padre, ao Santo Papa, o Papa Francisco, aquele que é o sucessor do trono de Pedro. Os orientais, eles têm os ortodoxos têm os seus patriarcas. Eu acredito não, quase certo que não é a mesma coisa, mas até para quem está acompanhando a gente pensar sobre isso, existe aqui no Brasil a Igreja Católica Brasileira. Não sei se o senhor tem conhecimento sobre essa temática, mas eu fiquei sabendo pouco tempo, na verdade, porque um conhecido meu foi para fazer o crisma, e aí ele ser batizado, sou batizado, Igreja Católica, sou batizado, e aí ele foi procurar o batistério, perguntou à mãe dele onde ele tinha sido batizado, descobriu que tinha sido batizado numa Igreja Católica Brasileira. Então, não é um batismo reconhecido pela igreja nossa, né? Não, e aí ele teve que fazer o catecumenato para ser batizado. Sim, porque a Igreja Católica Brasileira, infelizmente, ao longo do tempo, foi havendo divisões, né? Muitas no seio da igreja, o que é triste para nós, né? Mas nós temos que saber conviver com isso. A Igreja Católica Brasileira é um grupo que que vive, vamos dizer assim, eles vivem a mesma doutrina da Igreja Católica, mas como se separaram de nós, os padres da Igreja Católica não estão em comunhão porque não foram ordenados legitimamente por sucessores dos apóstolos, os bispos. Nós não aceitamos os sacramentos da Igreja Católica, não pela forma, que eles batizam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas pela intenção. Entendi. Por exemplo. Mas isso é mais recente, né? A Igreja Católica. Não, a Igreja Católica, a história dela é recente. Se não me falha a memória, a Igreja Católica Brasileira, né? A Igreja Católica Brasileira, ela é fundada a partir da década de 80, e aí realmente eles. Nós não aceitamos o batismo deles, os sacramentos deles, devido à intenção deles em ministrar o sacramento. Por exemplo, na Igreja Católica Brasileira, se não me falha a memória, se paga para batizar. Quer dizer, então a intenção não é evangelizar, falar de Jesus. A intenção é realmente, de fato, obter lucro. Então nós temos respeitamos qualquer, né, igreja, mas de fato nós fazemos as nossas ressalvas a ela e a outras
outras igrejas. Então não é uma questão de rito, é uma questão... Não, porque eles rezam o Papa na missa deles é idêntica à nossa. Eles têm os bispos deles, que não estão na linha da sucessão apostólica, eles rezam, reconhecem o Papa como chefe da igreja, rezam pelo Papa Francisco, porque eles usam inclusive os livros litúrgicos nossos, o missal romano, os livros dos sacramentos, tal, mas eles não são celibatários, né? A igreja de rito latino é celibatária, exige o celibato dos ministros ordenados, nós, padres e bispos, somos celibatários, os diáconos permanentes, eles podem ter suas famílias, tal. Eles não têm essa questão. Eles, por exemplo, eles casam as pessoas diversas vezes, enfim, então eles têm esse tipo de comportamento que nós não concordamos. Né? E aí, então, quando nós nos deparamos com pessoas que muitas vezes recebem os sacramentos na Igreja Católica Brasileira sem ser informado devidamente, que não faz parte da Igreja ignorância até, né? Às vezes por ignorância, às vezes porque não conseguem compreender, né, as exigências que nós temos, nossas exigências que é importante para que as pessoas possam viver a fé, as exigências para receber os sacramentos, e aí muitas vezes procuram essa igreja para receber o sacramento. Aí quando muitas vezes vem casar na igreja, vem completar o seu ciclo sacramental na Igreja Católica, Apostólica Romana, aí ela se depara com essa informação de que o seu batismo ou qualquer outro sacramento. Se o rito é parecido, é até perigoso da gente, numa viagem, entrar numa igreja, participar e... O rito é o mesmo, porque todos os livros litúrgicos da igreja eles usam. Por isso, e não formam as pessoas, né? Uma vez aconteceu uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, eu fui numa jornada na Alemanha, e aí chegou um dia que era domingo, a gente ia à missa, e aí a gente sabe que na Alemanha tem muito protestantismo tem muito berço ali fora. Então a gente não falava alemão, né? Eu fui com um grupo de amigos, mas a gente sabia, se tiver uma cruz, né, ali deve ser católico, porque alemão protestante não gosta muito de imagem, essas coisas assim. E aí entramos, a igreja cara total de católica, e aí começou a celebração, tudo igual. A roupa, veste, tudo igual. E aí na hora da comunhão, a gente não estava entendendo, que era alemão, e na hora da comunhão não era uma hóstia. E todo mundo se levantou e foi para o redor do altar. A gente olhou um para o outro assim e falou, gente, isso aqui não é católico apostólico romano, não. Levantamos e fomos embora, procurar outra igreja. Na Europa você tem outras igrejas que mantêm os mesmos símbolos, né? Devia ser uma igreja católica. Os luteranos também usam cruz, né? Mas aí toda uma, por exemplo, Jesus não está na cruz, né? No caso dele. Sim. É uma cruz vazia, obviamente. Nós também usamos em alguns momentos cruz. Mas eu digo que os símbolos, né, são muito parecidos. A cruz, por exemplo, nós temos os luteranos da Igreja Luterana do Brasil, IELB, eles têm as mesmas vestes, né? A túnica com a estola, com as estolas para cor litúrgica, então... Mas aqui você consegue perceber, obviamente, nós às vezes temos um diálogo, né, com muitos irmãos, mas de fato pode ocorrer isso. Se você não estiver muito bem antenado, você pode ser levado ao erro, né? Porque, infelizmente, essa divisão entre nós é algo que é uma realidade. Até o século I, nós falávamos da eclésia enquanto uma. A partir do século II, nós não podemos falar. E nós temos que falar também da questão das confissões. Né? Porque aí surge a Igreja Ortodoxa e mais à frente surge a Reforma Protestante, as diversas igrejas, né, de tradição protestante, né, com Lutero, Calvino na França, Zwingli na Suíça, e aí então você já não fala mais de uma igreja cristã, né? Você agora fala de vários ramos do cristianismo, né? De formas de viver a ministerialidade, da compreensão sacramental, da participação dos leigos, a questão da tradição, a questão teológica. Então, vejam, a igreja ao longo desses 2000 anos, ela vai
passando, né, por dissidências, por crises, por separações, mas nós, cristãos católicos, apostólicos, romanos, nós mantemos a mesma tradição que nós recebemos dos apóstolos, né, que são os nossos pais da fé. E eles foram transmitindo a partir dos padres da igreja, do período apostólico, do período apologético, do período patrístico, do período escolástico, passando pela igreja moderna e hoje da igreja contemporânea. Então, nós católicos, nós conservamos os mesmos ritos. Obviamente, claro, o tempo vai passando, nós vamos incorporando também outros elementos, como esse, nessa mídia nossa que nós temos hoje para chegar até as pessoas. Porém, sem perder a essência da fé, aquilo que nós recebemos, que muito nos orgulha, né? A questão do reconhecimento, da memória dos santos que nós fazemos, da nossa profissão de fé, das orações que nós herdamos desde as primeiras comunidades cristãs. Então, aquilo que as comunidades cristãs faziam, nós hoje mantemos a mesma doutrina, a mesma fé e a mesma unidade. Por isso que, para o católico, você, como cristão católico, apostólico romano, você deve ter muito orgulho da sua igreja. Muito orgulho. Muito senso de responsabilidade. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, a igreja católica parou no tempo. Não, nós temos uma tradição. A tradição é aquilo que nós recebemos da revelação, que foi transmitido pelos apóstolos e que foi construído ao longo da doutrina da igreja, da teologia dos padres da igreja, os padres apostólicos, os apologetas, o período da escolástica, com tantos nomes como Clemente de Alexandria, Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Agostinho. Nós não podemos, Tomás de Aquino, nós não podemos rasgar tudo isso, nós não podemos jogar fora tudo isso. A tradição é fundamental para a fé da igreja. Nossa igreja se apoia nesses pilares, na Escritura Sagrada e na tradição da igreja, aquilo que foi revelado primeiramente pelas Escrituras Sagradas e a tradição da igreja, ou seja, aquilo que a igreja foi compreendendo como revelação do Espírito Santo, transformando isso em uma regra de vida, um ensinamento de vida oriundo da palavra e da pregação dos apóstolos e da continuidade daqueles que vieram depois deles, né? A era pós-apostólica, e que isso chegou até nós. Então nós não podemos abrir mão, sobre o perigo de nos afastarmos da fé que recebemos dos apóstolos, que recebemos do Senhor. Então nós não somos uma igreja de modismo, nós incorporamos, obviamente, o novo, mas o novo não pode atentar contra aquilo que nós temos de tradição. É assim que Deus foi revelando e vai se revelando. Se revelou em Jesus Cristo, que é o ápice da revelação, e vai conduzindo a igreja. Então não é porque o Padre Carlos pensa assim que tem que, não. Aquilo que nós recebemos dos apóstolos, nós temos a obrigação de passar para todos aqueles que estão na nossa igreja. É curioso, até a gente está com a hora bem avançada aqui já, a gente já vai caminhando para o final, mas é interessante perceber assim que não só tão antigamente como Agostinho, né? Agostinho não era cristão, católico, né? E se converteu só aos 33 anos, procurou na filosofia, procurou na ciência, como se diz, procurou, eis que procurava fora aquilo que estava dentro. E aí Agostinho se converte depois de tanto buscar. E atualmente tem acontecido muito assim, no mundo como um todo, né? De diversos protestantes ou evangélicos, de outras denominações cristãs, que não católicas, que quando se debruçam por demais na história, na doutrina da igreja, voltam a ser católicos, né? Tem até um livro me fugiu o nome dele agora, mas Católicos Voltem para Casa. Esqueci o nome do autor, que ele era já era, não sei se é bispo ou pastor evangélico, largou tudo e retornou para a igreja católica. Nós não fazemos proselitismo. Proselitismo é o seguinte, olha,
Aí, nós somos católicos, os outros não prestam, sua igreja. Não, nós não tiramos ninguém da igreja. Agora, de fato, o Concílio Vaticano vai dizer bem assim, a Igreja Católica tem todos os meios, né, da salvação. Os meios para o gasto. Que meios são esses? Os sacramentos, né, o ministério ordenado, a palavra, a celebração, né, da Eucaristia, né, a autoridade, né, dos bispos. Então são os meios empregados pela Igreja, né, para nos levar à salvação, que é Cristo Jesus. Então nós temos a plenitude dos meios da salvação. Né? Não é a igreja institucional em si, mas o Espírito que age na igreja. Né? Mas de fato, quando você conhece a igreja, e aí esse projeto nosso é justamente para que as pessoas possam conhecer a igreja, você vai compreendendo a riqueza que existe dentro da igreja. Nós não somos perfeitos, Cristiano, nós somos, a igreja, o Vaticano II vai dizer assim, a igreja ela é santa, né? A igreja, porque o nosso fundador é santo, mas aqueles que estão no seio da igreja, nós somos pecadores. E não é? muito. E somos pecadores. Mas somos santos e pecadores também, não é? Porque o Senhor que nos santifica. Mas a igreja, ela tem muitas, e eu digo a senhora, a igreja tem muito mais virtudes do que os meus defeitos, os meus, os seus, os nossos pecados. Não é? Paulo Peter, o nome do rapaz. Não, Scott Hahn. Scott Hahn, depois eu lembrei o nome do autor do Católicos Voltem para Casa. Esse é de um projeto. O Júlio tá soprando aqui o nome de um outro, porque tem um projeto e tem livro. Mas o Scott Hahn, ele encontra a verdade que faltava dentro do protestantismo que ele praticava, que agora eu me esqueci qual foi, quando ele entra numa igreja e participa de uma Santa Missa, né? Ele vê o mistério da Santa Missa espiritualmente, de uma forma mística, claro, né? E o mais curioso que eu lembrei é que quando ele volta para casa, ele era casado com a esposa, o primeiro ato de oração que ele começa a ter é com o Santo Terço. Olha aí. E ele viu que a esposa dele ficava incomodada. Então o que ele fazia? Eu dava 6 horas da tarde, ele saía para dar uma volta, só para rezar o terço, sem ela ver, para não fazer exatamente como o senhor falou, nós não queremos empurrar a fé, mas que ela seja descoberta, né? Então, e a esposa dele, depois de um tempo, ficava assim, lá vai ele sair com aquela mulher, que era para rezar o terço, né? Mas depois, ao vê-lo daquela forma, ela acabou se convertendo ao catolicismo também, rezando o Santo Terço com ele e abraçando a nossa fé. A nossa fé é muito bonita. Cristina, eu tive, ao longo desses, completar agora em 9 de outubro, 18 anos de padre, mas no meu tempo como cristão, na igreja, eu me deparei com muitos irmãos que às vezes saíram, fizeram outras experiências em outras igrejas e retornaram. Sabe? Nós, Cristiano, não devemos estar preocupados com quantidade. Tem um livro de Dom Valfredo Peck, que foi bispo em Ilhéus, Dom Valfredo Peck, um homem muito santo, está enterrado lá na cripta, na Catedral de Ilhéus. Ele tem uma obra chamada Pequeno Rebanho, Grande Sinal. E ele faz todo esse trabalho de memória da igreja. Nós começamos com 12. Hoje nós católicos somos mais de 1 bilhão no mundo todo, estamos crescemos muito na África, mas não é número que nós estamos. Quando nós evangelizamos e ministramos o batismo e enriquecemos a igreja, incorporamos novas vidas a Cristo, nós estamos preocupados com o número, nós estamos preocupados com a responsabilidade da salvação. Por isso que a igreja ela precisa ser firme na sua doutrina, obviamente compreendendo o ambiente que ela está vivendo, mas nós não podemos negociar a nossa fé. Não é o Evangelho que se adapta a nós, é nós que nos adaptamos ao Evangelho. Eu tive muitas experiências, estou tendo agora domingo, fui celebrar na comunidade de São Francisco de Assis, e tem um irmão que, casado com uma católica, ele vem do pentecostalismo, foi batizado numa igreja pentecostal, Assembleia de Deus, e depois casou com uma católica, partiu testemunho, ela levando ele para a comunidade, para a igreja. Ele agora vai ser preparado, casaram, receberam o sacramento, porque nós reconhecemos o batismo da igreja Assembleia de Deus. Eles receberam o sacramento na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida em Cobilândia, em 2013,
E ele começou a frequentar a nossa igreja e agora ele sentiu a vontade de comungar. E aí veio conversar comigo, padre, eu queria comungar, eu estou frequentando já a igreja, eu vim dessa confissão, mas eu estou frequentando a igreja. E ele está sendo preparado agora, não é? Porque o direito canônico vai orientar que antes do cristão fazer a sua primeira Eucaristia, ou comungar pela primeira vez, ele precisa pelo menos conhecer o sacramento, né? A eficácia do sacramento, a importância do sacramento, o sentido sacramental da Eucaristia. Então a comunidade está preparando ele, né? E para que eu possa celebrar a primeira Eucaristia dele. Então você vê como é que, de fato, essas pessoas... Então aqui na nossa paróquia eu já diversas pessoas, celebrei, né, o matrimônio de um senhor com uma católica. Ele também foi criado na igreja protestante, recebeu o batismo na igreja protestante e, a partir do conhecimento da nossa fé, ele está lá, vivendo a fé conosco. Enfim, tudo tem que se dar para ser. Ou seja, nós não anunciamos a igreja, nós anunciamos o Senhor. Mas nós temos que ter muito compromisso, muita fidelidade com a nossa fé, com os ensinamentos da nossa fé. Nós não podemos, até porque as pessoas não podem viver a fé de qualquer forma. Então nós não podemos ceder à tentação de buscar as pessoas como números, como mais um, e comprometer a vida de fé daquelas pessoas, porque isso não será cobrado, né? O Senhor nos cobrará, porque a responsabilidade da fé é nossa, como cristãos católicos. Então nós temos que transmitir a fé tal como ela é. A fé nos abarca, mas cabe a nós adaptarmos a fé, e não a fé adaptarmos ao nosso modo de ver as coisas. Né? Um testemunho que a Paróquia Santíssima Trindade me deu, né? O senhor me conhece, talvez quem está em casa não sabe, eu cheguei aqui, né, oficialmente em dezembro do ano passado, quando me casei com um membro aqui da comunidade, a gente optou por morar aqui. Mas logo que nós começamos a namorar, eu me surpreendi com uma situação que ele falava assim: eu vou no casamento de fulano. Aí passava um tempo, eu vou no casamento de ciclano. E depois eu fui vendo que essas pessoas, na verdade, elas já moravam juntas há muito tempo e, na verdade, estavam ali sacramentando uma vida conjugal que já era vivida, já tinham filhos e tal. Então, para mim, foi um testemunho muito bonito da Paróquia Santíssima Trindade de ver essa ação. Não é porque você já está casado, já mora junto, já tem filho, que o sacramento não é nada. Não, o sacramento vem trazer a bênção, o sacramento vem trazer mais fruto, o sacramento vem trazer a mão de Deus. Então, isso para mim foi muito bonito, porque da paróquia que eu vim, lá de Jardim Camburi, Sagrada Família, eu via, mas era muito isolado, era quem ia fazer crisma, aí eu brigava, aí acertava, aí regularizava a situação. Mas aqui não. Aqui acho que o senhor fez vários casamentos, eu fui em 2 até, depois já. Então é um testemunho muito bonito dessa paróquia, de incentivar, de motivar, de falar, não, olha, vocês são uma família cristã, católica, vamos regularizar a situação? Vamos acertar isso aí, não tem impedimento, não tem nada. Então eu acho que é justamente esse ponto que o senhor estava colocando aí, um testemunho muito bonito de fé e ação concreta dessa paróquia aqui. A Paróquia Santíssima Trindade aqui de Ariperi, ela tem um trabalho muito bonito, promovido pela Pastoral Familiar, pelo SCC, um trabalho de catecumenato fantástico. Eu, ao longo desses, vai completar 6 anos que eu estou aqui à frente dessa paróquia, eu tive a alegria de presidir, assistir muitos matrimônios, né, de pessoas que já viviam essa situação, até porque a união entre, nos diz o direito canônico, a união entre 2 batizados precisa ser elevado à dignidade de sacramento. Então, nós não queremos que as pessoas se privem do sacramento. Se você é casado só no civil, claro, não quer dizer que você não esteja vivendo o seu matrimônio. O matrimônio é uma palavra civil. Mas nós queremos que as pessoas possam ter acesso aos bens espirituais da igreja, que são o sacramento. E nenhum cristão católico deve ficar privado da Eucaristia. Não, de forma alguma. E aí, então, nós, com muito senso de humildade, com um trabalho de conversa, de convencimento, de ajudar na maturidade da fé, nós percebemos que não adianta você valorizar somente parte da igreja, você tem que valorizar o todo da igreja. E um cristão católico não pode ficar longe da Eucaristia, de forma alguma. Assim como nós temos um trabalho bonito também de identificar aquelas pessoas que precisam completar o seu ciclo de iniciação cristã, sacramental.
jovens ou pessoas já de certa idade que não têm o batismo, nós nos preocupamos, porque nós precisamos anunciar. Nós queremos que essas pessoas estejam integradas a Cristo. Cristo é a nossa vida, né? Nós queremos que as pessoas tenham acesso à salvação. Então, a paróquia da Santíssima Trindade, ela é uma paróquia que tem essa sensibilidade, sabe? Um trabalho de catequese muito bem feito pelos nossos catequistas, seja dos sacramentos, também um trabalho missionário, enfim. Então, essas realidades, nós tentamos ajudar as pessoas a viver bem a sua fé. E, graças a Deus, estamos colhendo frutos, muitos frutos, de matrimônio de pessoas que viviam só casadas no civil, outros que nem no civil tinham, regularizaram a sua vida. Esse ano, por exemplo, já assisti, amanhã eu vou assistir outro, na quinta-feira, né, dia 21, amanhã eu vou assistir mais um outro matrimônio de um casal que estava, né, casado no civil, e agora regularizaram, graças à pregação da igreja, o trabalho da pastoral familiar, do SCC e dos irmãos que querem viver bem a fé. E nós, enquanto igreja, acolhemos, orientamos nossos padres e os leigos, né, os responsáveis pela catequese sacramental, têm, né, feito um trabalho em direção de abrir as portas da igreja para as pessoas, para que as pessoas possam viver integralmente a sua fé. Essa é a nossa missão. Graças a Deus. Nossa igreja é muito rica, muito bonita. E é isso, gente. Acho que se a gente continuar aqui, a gente vira à noite. Mas, né, temos compromissos amanhã, temos que trabalhar, temos que fazer muitas coisas. Quem sabe a gente faz um História da Igreja parte 2. Se Deus né? quiser, aí pra frente, pra gente poder conversar. E já indo pro final, então, você que está assistindo a gente aí, aproveitando esse link de História da Igreja parte 1, parte 2, queria pedir para você, assim, tá assistindo esse vídeo, tá acabando, vai lá nos comentários. O que você quer ouvir aqui? Qual é a temática que você quer escutar? Vai lá nos comentários, coloca lá pra gente, que a gente vai correr atrás, vai procurar alguém, ou da paróquia, ou alguém de fora. A gente tá aqui para trabalhar, tá aqui para servir, para ajudar a evangelizar, a partilhar, levar formação para vocês. Mais uma vez, compartilha esse link, leva no seu grupo do WhatsApp, coloca no Instagram, coloca no Facebook o linkzinho, uma foto bonita, né? E vamos levar esse vídeo para chegar em todos os lugares da nossa paróquia, quem sabe da nossa arquidiocese. Padre Carlos, muito obrigado, mas antes de finalizar, eu não vou perder a oportunidade de ter um sacerdote aqui iniciando o nosso podcast entre nós. Queria pedir ao Senhor para que o Senhor dê uma bênção para nós, para esse serviço, que ele possa produzir frutos. Não procuramos quantidade de episódios, mas procuramos uma qualidade, né, nesses episódios todos. Então, que a sua bênção possa gerar em nós cada vez mais frutos. Ô Cristina, eu que agradeço, né, a iniciativa de vocês, do Júlio, seu, e dizer que outras pessoas vão passar pelo nosso podcast, né? Porque a igreja aqui na Paróquia Santíssima Trindade não é só o Padre Carlos, não. Nós temos o seminarista Gabriel, nós temos coordenadores de catequese que vão falar sobre a questão da catequese, sobre a família, né? Sobre o trabalho missionário, grupo de oração, enfim. O que eu desejo é que esse espaço seja um espaço que possa ajudar você a conhecer a igreja e, conhecendo ela, nós amamos ainda mais, e que possa crescer na espiritualidade, na fé e no segmento. A você, seja aqui da Paróquia Santíssima Trindade, seja de qualquer paróquia, a você que de repente está longe da sua comunidade de fé, da sua igreja, a você que não tem ainda os sacramentos, procure lá a sua paróquia, procure o seu padre, procure as lideranças das comunidades. E é nesse sentido que nós nos propomos a fazer esse trabalho de evangelização. Então eu fico muito feliz e orgulhoso de poder fazer parte de uma paróquia em que tem um trabalho tão bonito como esse que vocês estão fazendo. Nós estamos aí lançando o primeiro podcast, muitos outros virão, e eu espero poder, na medida do possível, né, com meus conhecimentos, que não são muitos não, mas aquilo que eu aprendi ao longo da minha formação, seja no seio familiar, seja através da minha formação, né, teológica, da filosofia, teologia, minha experiência como padre, como cristão, como seminarista, depois como diácono, padre, possa ajudar
nesse trabalho de vocês, tá bom? Episódio 3 aí. Nós estamos aí. Vocação estamos de Padre juntos. Carlos. É sempre uma alegria poder estar com vocês, tá bom? Tá certo. E a função do padre é essa mesmo, é ajudar na formação da consciência. Meu ministério é voltado para isso. Seja na sala de aula, dando aula para meus alunos, seja nas celebrações, homilias ou formações aqui na paróquia, no meio dos irmãos, eu quero ajudar a formar consciência. Mas nessa paróquia não tem só eu não. Você vai ver que tem muitos leigos aqui, bem preparados, que também vão ajudar muito você a conhecer essa igreja que nós amamos, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que foi fundada pelo Senhor, não é? E fortalecida pelo Espírito Santo. Bom? A vocês da Pascom, a você que nos acompanhou, que Deus vos abençoe hoje e sempre, para que o Espírito Santo vos ilumine e para que o conhecimento de Deus que vocês trazem no coração chegue a outros irmãos e irmãs. Que Maria Santíssima, nossa mãe, que amamos tanto e é nosso modelo e referência no seguimento a Jesus, possa interceder por nós, junto ao Criador, junto ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vocês da Pascom, sobre os nossos irmãos que nos acompanham, todos aqueles, Senhor, que colaboram com a Igreja Católica Apostólica Romana. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que ficou conosco até o final. Igreja só ama quem a conhece. Até o próximo Entre Nós.